para melhor compreender a situação de saúde das pessoas, os fatores que determinam as doenças nas coletividades, bem como os processos de adoecimento e o impacto que as medidas preventivas e as medidas para solucionar os problemas de saúde causam. Então, para isso, é necessário que investigações em saúde sejam realizadas, que são as pesquisas. Existem várias maneiras de se pesquisar. E dentre essas maneiras, nós vamos ter os estudos populacionais, ou também chamados estudos epidemiológicos. Esse é o tema deste vídeo. Então, neste vídeo, nós vamos conversar um pouco sobre os desenhos de pesquisa em epidemiologia, ou também chamados estudos epidemiológicos. Os estudos epidemiológicos, em geral, estão no rol daquelas questões que nas provas das residências e também nos concursos de saúde são as questões menos acertadas, ou seja, são consideradas as questões mais difíceis da prova. E por que será? Provavelmente porque na hora de estudar, as pessoas, em geral, elas têm dificuldade de compreender como cada um desses desenhos de pesquisa se diferenciam. Então, nesse vídeo, eu vou tentar esclarecer para vocês e trazer dicas importantes de como fica mais fácil você estudar e compreender os desenhos de pesquisa em epidemiologia. Então, quais são esses desenhos? Esses desenhos que eu estou falando são os estudos transversais, os ensaios clínicos randomizados, os estudos de coorte, os estudos de caso-controle. Eita, pera lá, que confusão! Nada disso. Esquece a confusão. A gente vai, a partir de agora, seguir um caminho que é um caminho didático, uma forma de classificação abrangente e que é encontrada nas principais referências relacionadas a esse tema. Então, a primeira coisa para a gente começar a estudar esse assunto é saber a classificação desses desenhos de pesquisa. Então, que classificação é essa? Então, a grande maioria das referências em epidemiologia, dos autores em epidemiologia, utilizam classificações diferentes. Essa que a gente vai falar agora é a classificação que é mais abrangente. Então, essa classificação, de maneira didática, você organiza aí no seu material, ela pode ser feita de 5 formas. Então, os desenhos de pesquisa, eles vão ser classificados de 5 maneiras diferentes. Então, bora lá. Vai ser quanto ao propósito geral dos estudos, quanto ao papel do pesquisador, quanto à unidade de observação, quanto à temporalidade do desenho e quanto à direção temporal. Então, em relação a essa classificação, a gente vai ver como é que os desenhos de pesquisa podem ser classificados. Então, a primeira classificação, quanto ao propósito geral do estudo. O que é o propósito geral do estudo? É o objetivo do estudo, para que esse estudo se presta. Então, quanto ao propósito geral, os estudos eles vão ser classificados em estudos descritivos ou estudos analíticos. Então, vocês vão lembrar lá, quando forem estudar os desenhos, o estudo de coorte, o ensaio clínico, o estudo transversal, eles vão se enquadrar em uma dessas classificações. Então, ou o estudo ele vai ser descritivo ou ele vai ser analítico, certo? Então, quanto ao propósito geral, os estudos eles podem ser descritivos ou eles podem ser analíticos. Qual é a diferença? Os estudos descritivos, eles vão ter o papel de informar sobre a situação de saúde de uma população. Eles vão ter o papel de informar como é que os eventos acontecem. Então, eles são estudos que vão descrever.
Então, um exemplo de um estudo descritivo é um estudo que vai tratar da situação epidemiológica da dengue no Brasil. Ele vai descrever como está a situação, ocorrência, número de casos, em quem mais ocorre. Pronto, é um estudo descritivo. E os estudos analíticos? Os estudos analíticos, eles já fazem parte de uma segunda fase, podemos dizer assim, da investigação. São estudos que eles vão trazer para a gente relações de causa e efeito. Então, os estudos analíticos, eles vão precisar ter grupos. Então, um grupo que vai ser o nosso grupo controle e um outro grupo que vai ser o nosso grupo que vai ser de fato estudado. Então, a partir desses dois grupos comparados, é que a gente vai estabelecer relações aí de causalidade, relações de causa e efeito. Então, aqueles desenhos que a gente viu aqui, que a gente falou, estudo transversal, ensaio clínico, estudo de corte, eles vão se enquadrar em uma dessas duas classificações. Ou serão descritivos ou serão analíticos. Vimos a primeira classificação. A segunda classificação é quanto ao papel do investigador, ou seja, quanto ao papel do pesquisador, a posição dele no estudo. Então, quanto ao papel do investigador, os estudos podem ser observacionais ou experimentais. Qual é a diferença? No estudo observacional, o pesquisador ele só observa como os fenômenos acontecem e ele não interfere. Então, ele está ali olhando e ele vai fazer as análises, as conclusões sem interferir nos fenômenos. Os estudos que são estudos experimentais ou de intervenção são os estudos em que vai haver uma interferência do investigador, do pesquisador, em relação aos fenômenos. Então, é um estudo em que ele introduz algo. Ou ele introduz uma forma de tratamento, ou ele introduz uma vacina para ser testada, ou ele introduz uma técnica. Então, há uma interferência. Então, os estudos, eles poderão ser classificados como estudos observacionais ou estudos experimentais. Vimos a segunda, a terceira agora. A terceira classificação, ela diz, essa classificação é feita quanto à unidade de observação. Quanto à unidade de observação, os estudos podem ser individuados ou eles podem ser agregados. Qual a diferença? Nos estudos individuados, que é a maioria dos estudos, eu olho para cada indivíduo que vai compor a amostra do meu estudo. Então, eu tenho informações individuais, sexo, faixa etária, cor, raça, se tomou, se não tomou determinado tratamento. Então, eu tenho informações individuais, eu coleto essas informações, ou eu observo essas informações e eu utilizo para o meu estudo. Os estudos agregados são estudos em que eu não tenho acesso a dados individuais. Eles são feitos a partir de dados secundários e eles são feitos a partir de indicadores, a partir de médias, a partir de proporções. Então, eu tenho um conjunto e desse conjunto eu não tenho informação sobre o indivíduo ou cada indivíduo que compõe aquele conjunto. Então, a gente vai ter um estudo só que se enquadra nessa classificação que vai ser o estudo ecológico. Então, terceira classificação quanto à unidade de observação. A quarta classificação. Então, a quarta classificação é quanto à temporalidade do desenho. Olha lá, temporalidade. Então, esses estudos, quanto à temporalidade, eles podem ser classificados como estudos pontuais ou estudos instantâneos, ou também chamados transversais, ou estudos longitudinais. Então, qual é a diferença? Os estudos instantâneos, como o próprio nome diz, ou também como sinônimo, a gente vai ter estudos pontuais ou estudos transversais,
eles representam um momento no tempo. Então, ele é uma fotografia da realidade que é tirada, que é analisada naquele momento e se mostra no estudo. Os estudos longitudinais, eles já têm o quê? Um segmento no tempo. Então, são estudos, os longitudinais, em que eu observo os indivíduos que participam da minha pesquisa, eu observo pelo menos 2 vezes. Então, é aquela ideia do antes e o depois. É aquela ideia do início do estudo e o fim. Então, eu não olho em um único momento, eu olho em mais de um momento e eu tenho a ideia de segmento. Então, os estudos, eles podem ser ou estudos instantâneos ou transversais, ou também estudos longitudinais, instantâneos ou longitudinais. E por fim, olha lá, a 5ª classificação. Essa classificação, ela só é válida, ou seja, ela só se aplica aos estudos que são longitudinais. E a gente diz o seguinte, que é quanto à direção temporal. Então, quanto à direção temporal, os estudos que são longitudinais, ou seja, que têm um segmento no tempo, eles poderão ser estudos prospectivos ou estudos retrospectivos. Então, por isso, essa classificação ela só se aplica aos estudos que são longitudinais. Então, os estudos prospectivos são aqueles que dão a ideia, a conotação de segmento no tempo, assim como os fenômenos na vida acontecem. Então, são estudos que eles partem da causa e eles vão observar lá no tempo futuro o efeito. Então, ele é prospectivo. Nos estudos retrospectivos, de maneira contrária, a gente já vai começar o estudo do efeito e a gente vai investigar quais as causas para aquele efeito encontrado. Então, ele é retrospectivo porque ele vai trazer para a gente uma ideia de voltar ao tempo, de voltar ao passado. Então, a ordem como o desenho é feito, ele não segue a mesma ordem como os fenômenos naturais na vida acontecem. Então, na vida, a gente se expõe a determinados fatores e depois a gente vai observar os efeitos. Nos estudos retrospectivos, a gente já começa no efeito e aí a gente vai investigar quais os fatores que levaram àquele efeito. Então, com isso, a gente viu aí a classificação dos desenhos de pesquisa em epidemiologia e no próximo vídeo a gente vai falar aqui, eu vou falar aqui para vocês a respeito de cada um dos desenhos de pesquisa, quais as suas principais características e como eles são classificados a partir dessa classificação geral que a gente viu. Então, eu espero que com esse vídeo vocês já tenham começado a perder o medo desse assunto e já esteja aí anotando que é mais um assunto que você está conseguindo compreender. Então, continua aí de olho no canal e no próximo vídeo eu vou trazer aqui um pouco sobre os desenhos de pesquisa. Até lá!